Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, mais uma vez estamos aqui trazendo para você um pouquinho mais da palavra de Deus. E agora eu quero trazer para você esse tema interessante, não é? Quero falar um pouquinho sobre saiu a francesa na quarentena. Se você estiver me acompanhando aí, eu gostaria que você desse um ok, desse um boa noite, desse um joinha, já desse o seu like, porque eu estava tentando transmitir pelo streamer do YouTube e não estava conseguindo. Então eu entrei direto aqui, essa aqui é o nosso plano B. É a nossa segunda opção quando a gente precisa fazer a transmissão, tá? Então, se você estiver me acompanhando aí, dá um joinha, dá um boa noite, sabe? Qualquer coisa, tô aqui, ancião. Ah, legal. Parece que tá todo mundo aí. A gente também tem esse outro cenário. Esse é o cenário plano B, tá? Então, eu quero mandar um grande abraço aí para nossa irmã que mandou para mim essa mensagem. Gente, eu fico assim achando muito interessante, por quê? Porque normalmente as pessoas que estão ligadas aí na nossa programação, elas vão acordando. Puxa, não tem coisa melhor do que o despertar de uma pessoa. Isso é simplesmente excelente. E eu fiquei muito contente porque ela, há algum tempo atrás, ela me pediu um livro sobre as profecias da Bíblia. E esse livro das profecias da Bíblia eu enviei para ela, tal. E é um livro que a gente até trabalhou pouco com ele aqui. Ela disse assim, ancião, desde que eu peguei o livro Profecias da Bíblia, eu nunca mais quis ir no Salão do Reino. Ela tinha 16 anos lá no Salão do Reino. Então ela falou assim, eu nunca mais quis ir. E uma coisa interessante, que ela estava conversando com ela agora há pouco tempo, né? Então ela comentou comigo que a mãe dela não, as filhas dela, né? Ela é a mãe, né? As filhas dela ficavam sempre olhando, porque ela chegava do Salão do Reino sempre estressada, chegava triste. Então as filhas começaram a perguntar, né? Poxa, mas o que está acontecendo? Porque você espera que uma pessoa que vai na igreja, como que você espera que ela volte? Você espera que ela volte mais feliz. Afinal de contas, ela foi na igreja por uma série de razões. Ela foi na igreja para poder compartilhar com outras pessoas. Ela foi na igreja para poder extravasar um pouco toda aquela negatividade e receber uma palavra boa. Ela foi na igreja para poder pedir perdão pelos seus pecados. Normalmente é assim que funciona. Mas a mãe dela ia para o salão do reino e voltava estressada e triste. Aí vocês não têm noção o que é que as filhas fizeram. As filhas pegaram e começaram a pesquisar a seita Testemunhas de Jeová. Adivinha quem elas encontraram na internet? Esse que vos fala. Pois é, me encontraram e mostraram para ela, mãe, dá uma olhada nisso. Ela, a princípio, ficou assustada, ela disse. Fiquei assustada, irmão, com tudo aquilo que estavam me apresentando. Mas depois, embora ela tivesse ficado assustada, ela começou a ouvir e ela falou: puxa, mas tudo isso daqui está se encaixando, tal qual eu ainda não tinha visto. E aí, veja só que legal. Ela mandou a mensagem para mim dizendo o seguinte: ancião, depois de 16 anos, depois de 16 anos, eu agora estou começando a entender a verdade da palavra de Deus. Gente, que coisa legal. Que coisa legal. Porque é o que eu digo. É assim, ó, nada que te aprisione faz bem para você. Nada que te faça mal, sabe? Não é legal para o ser humano. É como dizia Jean-Paul Sartre, né? O ser humano ele foi feito para ser livre e é claro que essa liberdade ela sempre vai ter um preço. Mas ao mesmo tempo, a pessoa não pode se sentir aprisionado
a um grupo religioso, ela não pode se sentir aprisionada a um emprego, ela não pode se sentir aprisionada a nada. Tudo que a pessoa faz na vida tem que fazer porque tem gosto de fazer. Claro que tem coisas que não dá para a pessoa se libertar. Não tem como. Às vezes a pessoa depende daquele emprego, então ele tem que viver, ele tem que fazer a sua vida baseado naquilo ali. Então tem situações que não dá. Agora você imagina um grupo religioso que cobra, cobra, cobra e te cobra o tempo inteiro. Só vive a te cobrar. Então, ela, depois de 16 anos, ela acordou. Eu estou conseguindo ler de longe, não me levem a mal, não dá para ler todos. Consigo ler alguns. Mas parece que o Ranieri falou que acordou depois de 35 anos. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, não é? Agora eu pergunto para vocês, como que pode uma pessoa viver aprisionada durante tanto tempo? É uma prisão mental, é uma prisão sem muros. E ela disse: não, eu realmente estava aprisionada e eu, agora, ancião, estou saindo à francesa. Isso aqui que eu estou falando serve de exemplo, porque tem muita gente aí que está meio perdido. Está meio perdido. Não sabe como é que sai a francesa. Então eu vou contar o exemplo dela para que vocês possam entender. Poxa, é uma pena que eu não consigo ler os comentários. É uma pena que eu não consigo ler os comentários no tempo real, até por conta da distância que está o celular e a vista já não acompanha mais. Mas eu estou vendo o ancião na graça de Cristo também dizendo que está saindo a francesa, não é? Então, pessoal, olha só que coisa legal, que coisa interessante. Segundo Steve Hassan, que foi um grande estudioso em seitas, ele próprio era da seita do Reverendo Moon, não é? Eu conheci, já falei para vocês, eu conheci o pessoal da seita do Reverendo Moon, eles vendiam ovos nas casas, não é? E eu me lembro perfeitamente do pessoal da seita do Reverendo Moon vendendo ovos, foram até nossa casa, tal. E o Steve Hassan, ele diz o seguinte, que só é possível, depois ele se tornou um especialista, palestrante nessa questão de seitas, né? E aí ele diz o seguinte, que só é possível a pessoa se livrar diante de algumas situações. Uma das situações é a quebra do relacionamento. Por que que uma seita, ela faz... Por que que uma seita faz tanta questão de que você esteja com eles, não é, em todas as atividades? É muito simples. É por conta do processo de lavagem cerebral. Só isso. Então, Steve Hassan, quando ele quebrou a perna e ele teve que ficar internado, a família aproveitou aquele momento para tentar mostrar para ele que aquele grupo, a seita da unificação, era um grupo sectário ao qual ele estava envolvido. Vejam, nós estamos falando de uma pessoa relativamente inteligente, né? Com uma visão psicológica já bastante interessante, mas ainda assim ele tinha ficado refém daquele grupo. Da mesma maneira, acontece agora. Por que que tem tanta gente saindo da organização das Testemunhas de Jeová nesse período? Porque agora o contato está cortado. Agora tem uma coisa interessante, né? O pessoal está saindo porque o contato foi cortado, conforme vocês percebem, tá? E nesse contato que foi cortado, tem uma coisa aí que eu acho legal, acho interessante que a gente fale. O que que é, ancião, que você acha interessante que a gente fale? O que eu acho interessante, pessoal, é o seguinte, que quem é cristão de verdade está pouco preocupado com esse momento. Quem é cristão de verdade está pouco preocupado. Mas eles ficam colocando a pessoa. Você tem que assistir a reunião no Zoom. O método de controle mental vai continuando.
Ó, o ancião está aí na graça de Cristo, ele não me deixa mentir, né? Ele está aí, ele tá entregando o cargo de ancião, não é? E uma das coisas que está tendo grande problema lá, ele pode falar melhor do que eu, é a questão do Zoom, né? Porque ele não está participando do Zoom. Não quer participar, não quer estar sujeito ao controle mental. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que lá estão acabam se sentindo vítimas, acabam se sentindo reféns. Por quê? Porque não conseguem quebrar a corrente. Então, tem que quebrar a corrente, pessoal. É isso que você precisa entender. Tem que quebrar a corrente. Toda seita de controle mental, você só consegue sair se você quebrar a corrente, tá? Se você não quebrar a corrente, você não consegue sair da seita de maneira nenhuma. Ele diz assim, ó, grande oportunidade agora, apesar de muitos irmãos ficam perguntando o que está acontecendo, vamos para o telefone. Mas veja só, estão conseguindo sair. E a irmã fez a mesma coisa. O que ela fez? Ela falou assim: eu troquei o número do meu telefone, troquei todos os números. Ela diz, né? Troquei todos os números. Ela fala: troquei todos os números. Não atendo mais ninguém, não respondo mais ninguém. Estou saindo à francesa. Essa é a fala dela que ela nos traz, tá? Então, veja só. É isso, pessoal, que você precisa entender. Ninguém está preso a nada. Ninguém está preso a ninguém. Você não está preso a uma organização. Você pode, com carinho, com jeito, ir saindo. Mas e os meus amigos que lá ficaram, ancião? Bom, se eles são seus amigos, então, conforme eu estava dizendo, se eles são seus amigos, eles estarão com você. Gente, amizade, uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre tenho procurado colocar para vocês aqui, é o seguinte: amizade é algo incondicional. Amizade é algo incondicional. Eu não tenho que estabelecer condições para poder ser seu amigo. É diferente do que a organização das Testemunhas de Jeová ensina. Eu não tenho que estabelecer condições para ser seu amigo. Agora, lá é o contrário. Você só pode ser amigo de alguém se você estiver fechado com eles. Gente, isso não existe. Isso não existe, pessoal. Isso beira ao fascismo, que é colocar os interesses do Estado ou da organização acima das pessoas. Entendeu? Então isso não existe, gente. O Douglas Ramos diz, Anselmo, você é meu amigo de verdade? Douglas, eu sou amigo de todos vocês e de todos que queiram ser meus amigos. Eu atendo todos, eu estou sempre à disposição, não é? Agora, não dá para você pegar e ficar em uma organização porque a pessoa, ela é seu amigo e está lá. Isso não condiz. Então, ela está saindo à francesa, por quê? Porque ela entendeu, depois de 16 anos, que nada daquilo valia a pena. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Salvação está em uma pessoa. Salvação está em uma pessoa. Salvação está em Jesus. Valeu, Douglas. Um abraço, meu irmão. Tamo juntos. Salvação está em uma pessoa. Salvação é pela graça. Você não vai ser salvo por nada que você fez. A Bíblia diz no livro de Isaías que todas as nossas obras são trapos de imundície perante Deus. Então, nada poderá fazer com que eu ou você estejamos em uma posição meritória perante Deus por conta de qualquer coisa que nós tenhamos feito. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Tudo aquilo que nós fazemos, isso tudo é por conta de que nós
já temos um coração regenerado. Nosso coração já foi regenerado por Cristo Jesus. Entendeu? Então não tem que ninguém ficar preocupado com isso. É assim, poxa, Anselmo, mas eu não faço nada. Eu não faço nada. Então, mas aí é uma coisa que é você quem tem que verificar. Porque, por exemplo, se você falar assim para mim, Anselmo, o que que você faz? O que que você faz para mostrar que você é cristão? Pessoal, é o seu dia a dia. É você no dia a dia. É quem você é para com o seu próximo. Não foi o que Jesus ensinou na ilustração do bom samaritano? Quem demonstrou seu próximo? Obrigado, Kelly. Grande beijo, querida. Deus te abençoe. Então, quem é o seu próximo? É isso, pessoal. É isso, gente. Então nós não podemos estar presos a um grupo religioso, pensando que esse grupo religioso vai nos trazer salvação. Porque não vai. A salvação está em Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz que nós somos salvos pela graça. A irmã está saindo a francesa, 16 anos depois. Pensa junto comigo. É fácil uma pessoa, depois de 16 anos, largar tudo para trás? Não é fácil. As filhas falaram para ela, dá uma olhada no vídeo desse homem aqui. Ela começou a olhar e falou, puxa vida, mas meu Deus do céu, e agora, o que que eu faço? Então, meus irmãos, é muito importante que você que está me assistindo, o Gustavo disse, tem um amigo meu que foi desassociado, e o irmão dele, carnal, não fala mais com ele. Sim, mas esse é o modus operandi das testemunhas de Jeová. E a Armitza Karzai também está com a gente. Grande beijo, Armitza. Sabe? Então não tem condições. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eu sei que todo ser humano tem problema com negócio de carinho. Todo ser humano tem problema com negócio de amor. Todo ser humano tem problema de carência. Não é? O Douglas está falando que está saindo também, que legal. É isso aí, perderam 2 servos. Que bom. Ô, Douglas, será que você é marido da K, que me mandou a mensagem essa semana? Só responda para mim sim ou não, que eu fiz a novela dela essa semana. Porque pareceu muito com a mensagem dela. Pareceu muito com a mensagem dela essa semana. Será que você é marido dela? Ah, que legal, olha só. Olha que legal isso. Valeu, Douglas. Que bom. Mais um motivo para gostar mais ainda de você, viu, querido? Que legal, que legal. Então, o Douglas, ele é marido daquela irmã que nós contamos a novela dela, que o tema é Loucuras da Religião. Loucuras da Religião. O Ademir está com a gente, o Anderson, boa noite, professor. Boa noite, querido. Deus abençoe. Então, olha só que legal isso. O Douglas é marido dela. Ele é servo ministerial, acho que vai entregar o privilégio, já entregou. É aquele que saiu com a família inteira. Que coisa legal, tá vendo, pessoal? É o que eu digo. Tem gente que tem essa oportunidade, sai com toda a família. Mas tem gente que às vezes não tem, tem um pouco mais de dificuldade e tal, né? A nossa irmã aqui, ela também está conseguindo sair a francesa, tranquila, porque era só ela, não era mais ninguém. E isso, meus irmãos, é o que nós precisamos entender. Ah, eu tenho amigos lá de 16 anos. Eu também tinha amigos de 20 e tantos anos. Também tinha. Mas eram meus amigos? Não eram. Não eram. Porque se fossem um grupo religioso, não impediria que nós continuássemos a ter amizade. Se eles querem ser testemunha de Jeová, é um problema deles. Eu poderia ser cristão. Agora, nós poderíamos comer juntos, poderíamos jogar bola juntos, poderíamos sair juntos. Qual o problema?
Ancião Paulo África. São companheiros de adoração e não amigos. Muito bem definido, Ancião Paulo África. São companheiros de adoração e não amigos. O ancião na graça de Cristo, Douglas, sai da pressão. Para mim, some rápido aqui a mensagem. São companheiros de adoração. Muito bem, o ancião Paulo África falou. São companheiros de adoração, não amigos. Porque amigo, gente, é incondicional. Sabe? Poxa, se eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. E eu tenho dito isso. Valeu, Douglas. Obrigado aí pela cooperação, querido. O Ranieri diz: meus amigos TJs de 35 anos não falam mais comigo. Então não são amigos. Não são amigos, não são irmãos. Não são amigos, não são irmãos. Como disse o ancião Paulo África, se denominam companheiros de adoração. É completamente diferente. Sabe? E é lamentável você ver isso. O Douglas diz: aqui, Douglas, tive algumas desavenças, porque não estava mais sujeito aos desmandos da organização. O ancião na graça de Cristo, Zuleide. Boa noite, querido ancião e mestre Edson Reis, na graça. Beijo, Zuleide. O ancião na graça de Cristo não queria mais saber de ver Zoom, não queria mais saber de ver nada. Yara, beijo para você, Yara. Beijo para sua mamãe também, viu, querida? Dando boa noite. Ancião, por favor, me explica o texto de 2 Samuel 28:7. Eu vou fazer um vídeo, Yara, tá bom? 2 Samuel 28:7. Deve ser sobre Saul e a pitonisa. Se eu não me engano, esse texto já está explicado no canal Pela Bíblia. Eu não sei o pessoal que acompanha o canal Pela Bíblia, né? Aí, alguém talvez possa me lembrar, dizer, realmente está lá. No canal Pela Bíblia, se eu não me engano, eu já expliquei esse texto, que é sobre a pitonisa de Endor com Saul. Posso estar enganado no texto, né? O Eric falando que a amizade lá dentro é igual, sumiu o resto para mim, some muito rápido aqui. Mas vai aparecer já já, no próximo comentário já aparece. Tá bom, Yara? Então, por gentileza, dê uma olhada no canal Pela Bíblia. Dê uma olhada no canal Pela Bíblia, porque se eu não me engano, já tem, posso estar enganado, já tem. O Eric diz: a amizade lá dentro é igual fumaça. Se a pessoa pensar diferente, fazem troça e acham graça. E se a pessoa aceitar Jesus, eles cortam a amizade, né? Dizem que é coisa de Satanás. É verdade. O que a gente entende de tudo isso? Nós queremos aceitar a nossa irmã. Ela já está entrando lá no nosso grupo JWR. Ela já está entrando lá para ser edificada e encorajada. Ao mesmo tempo, lembrar, pessoal, lembrar que amor não é condicionado a nada. O ancião diz: parabéns ao Edson Reis, pois através de seu canal reuni muitos aflitos. Por essa seita maluca. Ele está ajudando muita gente, que legal. O Ataíde Pacheco está com a gente também, a Islâmia também. Gente, amor é incondicional. É por isso que temos na Bíblia a expressão amor ágape. Amor ágape significa um amor igual de Deus. Eu não amo você porque você é da minha religião. Eu não amo você porque você é da minha cor. Eu não amo você porque você é do meu time de futebol. Eu amo você porque você é um ser humano, digno do amor de Deus. É por isso que eu amo você. E esse é o amor de Deus. Valeu, Luiz Caldeira, lá em Portugal. Se vocês comentarem frases mais curtas, pessoal, eu consigo ler, tá? A Simone diz que o amor de Deus é incondicional. A Islâmia, né? Frases curtas eu consigo ler, frases grandes não consigo. O Henrique: amar é fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Então, não é você. Ah, não, porque agora a gente não ama. Mas o que eu acho mais legal, e que eu acho mais interessante,
Boas, 1920, manda um oi, tô mandando um oi para você. O que eu acho mais interessante na organização das Testemunhas de Jeová é assim, ó, que eles, se você sai de lá, eles param de falar com você. Rosirene, beijo para você, querida. Se você sai de lá, eles param de falar com você. Aí, se você reclama, sabe o que eles dizem? Eles dizem que pararam de falar com você por amor. Eles pararam de falar com você porque te amam. Aí, o que que acontece? Mas eu não entendo, você ama a pessoa e para de falar com a pessoa? É, porque é para você voltar para a nossa organização. Ou seja, é um golpe de pressão psicológica que é infligido sobre pessoas. O Eric diz que parecem crianças fazendo pirraça, e é verdade. Só que esse golpe é infligido sobre pessoas adultas. O que eu acho super interessante. Ah, não, a gente parou de falar com você porque a gente te ama. Bom, então se isso aí é amor, então é melhor eu arrumar outro pessoal que me ama, né? O ancião na graça de Cristo diz que o amor a golpe, é verdade, não é amor a gape, é amor a golpe, né? Ah, não, eu parei de falar com ele porque eu parando de falar com ele, ele vai voltar para a organização. Aí ele vai sentir a dor do que é ficar fora da organização e aí ele vai voltar. Pessoal, para mim, esse psicológico aí só me afastou mais, para ser bem franco para vocês. Porque quando eu saí da organização, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, graças a Deus. Eu não tinha. O Eric compara como dono da bola. É isso aí, Eric. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Não tinha, não. Você sai, todo mundo que já saiu sabe disso. Você sai, você ainda tá meio lá, meio cá. Você tá meio perdidão, não é? Todo mundo sabe disso. Você não sabe se você fez certo ou se você fez errado. Então eu penso o seguinte, que se alguém chegasse com carinho, conversasse com você, tal, beleza, eu acho que seria muito mais propenso a você voltar. Mas como é que eles fazem? Você começa a ter dúvidas, então você já é um apóstata. Você já é um filho do diabo. Você já passa a ser maltratado. Todos passam a te evitar. Por quê? Por amor. É, por amor. Você já viu amor desse jeito? Eu já. Eu já vi filmes que se assemelham ao amor das testemunhas de Jeová. Principalmente filme de gangsters. Eu gosto muito de filmes. Eu gosto muito de filmes de ação. Gosto muito de filme de ação. Violento não, mas filme de ação eu gosto. Só que todo filme de ação, de vez em quando, tem um pedacinho de violência. Não tem jeito. Se for muito grande a violência, eu mudo o canal. Se não for, fazer o quê, né? Aí, o amor das testemunhas de Jeová, sabe como que é? É igual um filme que eu assisti há pouco tempo atrás. O cidadão deixou de cumprir com as normas do maioral do tráfico de drogas, e o maioral mandou buscar ele. Mandou buscar ele. E o maioral dizia que ele era como se fosse um filho para ele. O maioral dizia que era como se ele fosse um filho. Aí, teu irmão pedindo informação sobre o livro, eu falo daqui a pouco. Aí o maioral dizia que era como se ele fosse um filho. Aí sabe o que que acontece? Só que ele descumpriu as normas do maioral. O maioral vai, abraça ele e diz assim: mas eu gosto muito de você. Você é como se fosse um filho para mim. Aí pega uma arma e dá um tiro a queima-roupa na barriga do cara. O amor das testemunhas de Jeová é desse jeito aí. Mesma coisa. Eu te amo muito, mas não vou mais falar com você. Não quero mais saber de você se você não fizer o que a nossa organização manda.
Então é desse jeito o amor das TJs, entendeu? É exatamente assim. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que com isso as pessoas têm que fazer como a nossa irmã, tem que ir saindo a francesa. E quanta gente está saindo, hein? Alguém me mandou informações esses dias sobre que no final de semana 7.000 pessoas a mais assistiram à reunião. E aí alguém pegou o número de congregações do Brasil e dividiu por 7.000. Pessoal, dá uma pessoa dividido para cada congregação. Você entendeu? Agora deixa eu aproveitar e dar uma notícia nova para vocês, que eu vou fazer um vídeo depois. Eu vou fazer um vídeo depois. Vou fazer um vídeo. Isso aqui é nova luz. Nova luz. Tá? Isso aqui é nova luz e eu posso falar com toda a credibilidade, porque quem falou para mim foi um ancião, um dos anciãos que está na ativa. E, inclusive, ele passou para mim a sentinela, onde os limites de idade para ser ancião e servo ministerial acabaram. Não existe mais. Isso aqui eu vou fazer um vídeo depois. Isso aqui eu vou fazer um vídeo depois. Limite para ancião e servo ministerial não existe mais. Então ele falou para mim que tem um jovem na congregação dele que está fazendo 15 anos. Esse irmão é do interior da Bahia. Ele está fazendo 15 anos, o jovem, lá na Bahia. Já está sendo recomendado como servo ministerial. Olha o desespero que os caras estão de agarrar o povo, de pegar o povo. Ancião não precisa mais ter 25 anos, como era no meu tempo. Agora já pode ser ancião com menos idade. Eles estão apelando, Henrique, exatamente, de todas as maneiras, por quê? Para poder manter o pessoal lá dentro. Porque você imagina, um moleque de 15 anos, porque para mim 15 anos é moleque. Eu era moleque quando eu tinha 15 anos. Um moleque de 15 anos, você dá um cargo de responsabilidade para ele se sente quase um deusinho. Eles sabem apelar para o ego humano. Fazem como Satanás, o diabo. Apelam para o ego da pessoa. Você será como Deus, sabendo o que é bom e sabendo o que é mal. Essa informação é quente, é nova luz, tá na sentinela, tá? Então, ancião não precisa mais ter 25 anos e servo ministerial também não precisa. Inclusive tem um vídeo deles, pessoal. Tem vídeo já aí no JW que mostra um pessoal no Japão. Eles pegam lá o pessoal do Japão, tá? Porque no Japão você sabe que o Japão é um local seguido por tradições. Então tem um vídeo que eles mostram onde o ancião velho diz, né, que puxa vida agora, não sei mais o quê, porque aqui no nosso país a tradição conta muito, jamais pensávamos em ter um jovem como ancião e assim por diante. Entendeu? Ou seja, o desespero bateu. O desespero bateu. Eu disse há pouco tempo atrás que tem um ancião muito proeminente aqui em São Paulo que acabou saindo da organização. Inclusive, eu estou me organizando para ir fazer uma visita para ele. E ele disse o seguinte: essa organização não é a organização que eu entrei na década de 60. Mas não é nem a que eu entrei na década de 80. Não é nem a que eu entrei na década de 80. O negócio acabou ficando feio. O negócio acabou se tornando, vamos dizer aí no bom sentido, não é? Começou a se tornar fim de feira. Eles estão desesperados. Virou carne de vaca. Essa história de auge,
auge, auge, auge, é tudo mentira. É tudo mentira. Porque você concorda comigo que se Jeová tinha dado luzes, se Jeová tinha dado luzes, um ancião, 25 anos, é uma pessoa madura, agora não precisa mais ser. Então onde é que estava essa luz aí? Um servo ministerial, agora até com 15 anos pode ser. Vocês estão percebendo como é que tá a coisa, gente? A coisa está descambando, está de mal a pior. Estão recrutando igual se recrutava em São Paulo na década de 70. Sabe como é que se recrutava metalúrgico em São Paulo na década de 70? Sabe como é que se recrutava? Era simples. Eu sou metalúrgico desde 85. Tá? Fui metalúrgico, né? Hoje não sou mais. Mas eu fui metalúrgico desde 1985. Ainda nessa época, a gente acabou pegando um respingo da década de 70. Era o seguinte, você trabalhava na Ford, os caçadores de talento da Volkswagen te pegava a laço na saída da Ford para você ir trabalhar para eles lá, porque não tinha mão de obra. Era desse jeito. Na década de 70, Brasil em expansão, né? Pessoal crescendo, tal, Brasil decolando aí a 8% ao ano. Então era dessa maneira. Quando eu trabalhava na metalúrgica, quando eu comecei a trabalhar na metalúrgica com 15 anos de idade, assim que me formei no Senai, era desse jeito, você saía de uma empresa agora, aí você saía agora, de manhã, de tarde, você já estava empregado em outra, porque não tinha mão de obra. Agora, o que eles estão fazendo? Não tem mão de obra para servo ministerial. Não tem mão de obra para ancião. Não tem mão de obra. Não tem. Quem já acompanhou, já viu aí o que eu mostrei, por exemplo, há pouco tempo atrás. Quem já viu há pouco tempo atrás, irmãs no Salão do Reino, lá nos Estados Unidos, andando com microfone e volante. Não tem mão de obra. A mão de obra está escassa. Então, qualquer moleque hoje vai poder ser servo ministerial. Qualquer moleque vai poder ser ancião. É dessa maneira que vai acontecer agora. Por quê? Não é nova luz, não. É porque não tem mão de obra. A empresa está perdendo. Agora você fala assim para mim, ancião, por que a empresa está perdendo? É simples. É simples. Eu acompanho a estatística aqui no meu canal. E alguém me chamou a atenção essa semana para um detalhe que eu não tinha visto na estatística. Alguém me chamou a atenção e eu achei interessante aquela fala. A fala foi a seguinte: se eu prestar bem atenção, alguém me disse assim, ancião, presta atenção nos likes. Presta atenção nos likes que você tem. Todos os seus vídeos dá mais ou menos 30% de like. Você vê que legal? Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas aí eu fui prestar atenção. Ele falou assim, ó, todos os seus vídeos dá mais ou menos 30% de like. Sabe o que isso significa? Que são 30% de pessoas que te acompanham e já são ex-testemunhas de Jeová. Então elas dão like. 70% são testemunhas em dúvida. 70% são testemunhas em dúvida, cujo qual a consciência não permite ele dar um like. Aí, para não ficar muito mal com a consciência dele, sabe o que ele faz? Ele dá um dislike. É desse jeito. Agora, eu achei interessante essa fala. E aí eu fui dar uma pesquisada. E você sabe que é verdade? 30% dá like, 70% não dá. Mas não é porque o vídeo é ruim. É porque são TJs que acompanham. E aí, sabe uma outra coisa que eu descobri?
Sabe uma outra coisa que eu descobri? Uma outra coisa que eu descobri foi a seguinte, que praticamente nós temos, em matéria de porcentagem, 60% mulheres que me acompanham e 45% mais ou menos de homens, varia 40, 45, 50, 55, de homens que me acompanham. Aí sabe o que eu descobri mais ainda? Que todos eles têm uma faixa etária de aproximadamente 35 a 60 anos de idade. Isso significa a geração que não conheceu José. É a geração de pessoas que estavam lá na organização, na década de 80, na década de 90. Você entendeu? Então, olhe que coisa interessante. Sabe o que isso significa mais ainda? Que nós temos em torno de 100 mil pessoas inscritas nos canais chamados dissidentes, somando todos os canais, nós temos mais ou menos 120 mil pessoas inscritas em canais como esse, que são dissidentes. Sabe o que isso significa? Que nós temos aproximadamente o mesmo número de pioneiros regulares no Brasil inscritos em canais de dissidência. O mesmo número, 120 mil. Sabe o que isso significa ainda mais? Que isso representa 14% do número de testemunhas de Jeová no Brasil acompanhando canais da dissidência. Sabe o que isso significa mais ainda? Que esses 14% que estão acompanhando são pessoas que viram que a organização declinou. E sabe o que isso significa mais ainda? Que a geração que não conheceu José, agora a nova geração, a que não conheceu Frederic Franz, a que não conheceu a geração de 1914, essa geração mais nova está pouco se lixando para a organização, está pouco se lixando para esse problema de apóstata, está pouco se lixando, eles querem ver, eles querem curiar, eles querem saber, eles querem ter informações. E essas informações que eles querem ter os levam a entender que eles estão num verdadeiro barco furado. Sabe o que isso significa? Que a organização só está declinando. Só isso. São fatos, são provas, são circunstâncias. É isso, é simples. Não é eu que estou inventando, são números que me mostram. Eu tenho aqui os números que o YouTube me revela. Faixa etária, número de pessoas por países. Nós estamos falando hoje aproximadamente para 120 países. Graças a Deus. Estamos falando aproximadamente para 120 países. Então, gente, a tendência é continuar caindo, é continuar diminuindo, tá bom? Bom, eu tenho um recadinho para dar para vocês, mas deixa eu só falar do livro, não sai daí ainda não. Fica só mais um minutinho. Deixa eu só lembrar, me pediram informação sobre o nosso livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Como é que eu faço para adquirir, ancião? É simples, gente. Você vai mandar para mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947 882 132. Uma obra maravilhosa, tá? Mais de um ano de pesquisa e estudo, além dos 40 que eu já tenho tratando desse assunto, tá bom? Como é que eu faço, ancião? Manda o WhatsApp para mim com a palavra correio para o WhatsApp 11 947
882-132. Agora deixa eu lembrar para você. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa pregação da palavra de Deus. Às 10 horas da manhã. Então, nesse mesmo canal, você vai poder nos encontrar aqui, tá? Às 10 horas da manhã, eu vou trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para que ele possa continuar nos abençoando aí durante toda a semana, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. O cenário não é bem o que eu gostaria, mas também ficou bonitinho, ficou legal. E aí amanhã, eu tenho certeza que se o outro não tiver bom, vai ser desse jeito, mas vai ser em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. E muito obrigado por tudo. Obrigado ao pessoal que colaborou aí com o canal. Deus abençoe e multiplique muito na vida de vocês. Fiquem na paz.